Saudações corintianas, que bom ter você aqui de volta na Boot TV. Muito obrigado para você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like e o seu comentário em cada vídeo publicado. Antes de falar do assunto de hoje, é claro, roda a nossa vinhetinha. Para você que é corintiano, para você que é corintiana, certamente 8 entre 10 corintianos está na cabeça, aquela pulguinha na orelha, falando sobre o assunto Cássio ou Walter ou Cássio. Quem é melhor, quem deve jogar, o Walter tem que ir para o Cuiabá, não tem que ir para o Cuiabá, e enfim, o assunto se estendeu e acabou virando um vídeo. E a gente hoje vai lembrar aqui na Boot TV alguns goleiros que tiveram reservas tão bons, mas tão bons, que tiveram uma carreira tão brilhante, que a gente não sabe dizer qual era para ser o reserva e qual era para ser o titular. Galerinha, antes de eu falar sobre os goleiros com vocês, eu preciso, claro, explicar para vocês que alguns desses goleiros ou eles jogaram poucas vezes, ou eles são goleiros muito antigos e a escassez de imagens acaba atrapalhando um pouquinho o vídeo. Mas fiquem tranquilos que todos serão muito bem lembrados. A primeira dupla que eu quero falar para vocês é lá do começo dos anos 50, Gilmar e Cabeção. Cabeção e Gilmar, afinal de contas, quem era titular e quem era reserva, visto que os dois revezavam no gol. Ora jogava o Gilmar, ora jogava o Cabeção. Um jogou a Copa do Mundo. Ora, Butch, o Gilmar jogou a Copa do Mundo. O Cabeção também, gente. O Cabeção jogou 54, o Gilmar jogou 58. Ambos foram campeões pelo Corinthians, ambos excursionaram pelo Corinthians e ambos foram extremamente valiosos para o nosso Coringão. Então, Gilmar, Cabeção, Gilmar, que difícil escolher um só, né, gente? A segunda dupla que eu quero falar vem lá dos anos 80, e você vai lembrar com certeza. Carlos Ganso e Ronaldo Giovanelli. O Carlos Ganso, que foi o goleiro da Ponte na quebra do tabu, jogou no nosso Coringão em 86, em 87, foi o goleiro da seleção brasileira na Copa de 86, fez algumas defesas e deu aquele azar do caralho na batida do Belloni no pênalti, que a bola bate nas costas dele e entra, a produção vai colocar esse pênalti aí. Puxa vida, Belloni, não era para essa bola entrar, Belloni, que pena. E o Carlos vai, um belo dia, tem clássico com o São Paulo, e quem que vai entrar ali para fazer história no Corinthians? Ronaldo Giovanelli, espalma Ronaldo, o goleiro que mais vezes vestiu a camisa 1 do nosso Coringão, e ele disputava a posição com o Carlos naquele comecinho de carreira dele. Era um ídolo do Corinthians contra um grande goleiro de Copa do Mundo. Cara, que moral, hein? O Carlos de um lado, o Ronaldo do outro, e ó, não conta pra ninguém não, mas tinha o Valdir Pérez naquele elenco também, que era muito bom. Terceira dupla, a gente vai voltar agora lá para os anos 70, invasão corintiana no Maracanã, quebra do tabu contra a Ponte, logo depois da chegada do Sócrates. Eu quero falar sobre Jairo e sobre Tobias. Tobias e Jairo. Dois goleiros monstruosos que certamente o torcedor das antigas não sabe dizer quem era o reserva e quem era o titular. Eu confesso que eu já vi muitos livros, já vi muitos vídeos e eu não me decidi até hoje. Porque os dois têm feitos muito históricos aqui no clube. O Jairo, cara. O Jairo, velho. Além dele ter jogado no recorde de público do Morumbi, o segundo jogo da final contra a Ponte, que a gente infelizmente perdeu de 2-1, o Jairo, velho, ele tem até hoje um recorde que nem Cássio, nem Walter, nem Ronaldo, ninguém quebrou. A maior minutagem da história do clube sem levar um gol. Velho, eu vou pegar meu celular aqui para ler para vocês a minutagem do Jairo. O Jairo ficou 1.131 minutos na campanha da quebra do tabu de 7 contra a Ponte sem levar um gol sequer. Ele também se tornou um dos maiores goleiros da história do Coritiba, e ainda assim no Corinthians ele revezava com o Tobias, que esteve em momentos históricos, como na invasão corintiana no Maracanã, naquela chuva torrencial, e na quebra do tabu no terceiro jogo, do gol do Basílio, famoso, e no primeiro também, do 2-0 também. Então, jogava Jairo, jogava Tobias, e o Coringão, para alegria de todos, era campeão, e também, quando era campeão, marcava história
como na invasão corintiana. Viva o Tobias e viva o Jairo, dois goleiraços monstros. A quarta dupla, velho, a gente vai falar de um caso inédito, porque eles são dois irmãos. Eu tô falando do Solito e do Solitinho. E eles disputavam a posição na democracia corintiana, junto também com outros dois goleiros monstruosos da história do futebol, o Carlos, que eu já falei aqui agora há pouco, e também o Emerson Leão, cara. Enquanto o Solito chegou a ser campeão paulista pelo Corinthians em 82, o Solitinho, ele era tão focado na profissão, um cara tão profissional, que aconteceu o quê? Ele foi virar campeão brasileiro em 2005, mas não como jogador. Ele virou preparador de goleiro do Fábio Costa na campanha do Tetra, velho. Infelizmente, o nosso Solitinho foi embora em 2016 por causa de um câncer muito raro que nos deixou muita saudade para a história dos goleiros corintianos. Depois que ele faleceu, as cinzas do Solitinho foram jogadas lá no antigo terrão da base, que revelou tanto goleiro para o nosso Coringão, inclusive o próprio Solitinho e também o Ronaldo Giovanelli, que eu já falei aqui nesse vídeo. Para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou trazer aqui dois caras recentes também, que nem Cássio Walter, até contemporâneos aos dois, que eu estou falando de Júlio César e Danilo Fernandes. Dois caras da base do Corinthians, dois caras que se destacaram em outros clubes do futebol brasileiro. O Júlio, ele se destacou na Copinha São Paulo, onde ele foi campeão, depois ele acabou subindo no profissional. E o Danilo Fernandes, quando era adolescente, bem antes dele ter aquela barba maior que a minha, ele se destacava, sabe aonde? No futsal do Corinthians, velho. Ele começou a destacar no futsal, jogou uma copinha que a gente não foi tão bem, e o Mano Menezes, em 2008, subiu ele meio que junto com o Júlio César, cara. Meio que eles subiram juntos. O titular era o Felipe, você lembra? E os dois estavam ali disputando pau a pau, quem que era o reserva imediato. Ora jogava o Júlio, de vez em quando jogava o Danilo, e eles seguiram a sua carreira. Lembrando, o Júlio é um dos maiores vencedores da história do Corinthians, pegou pênalti contra o Parmeirinha na semi do Paulista 2011, campeão da Libertadores, jogou 6 jogos da Libertadores, o Júlio César, e também campeão do Mundo 2012 como reserva do Cássio. Butti e o Danilo Fernandes. O Danilo também foi campeão. Estava no elenco lá junto com o Cassião, ajudando o Cassião a crescer, ajudando o Júlio a crescer, ajudando o Cássio lá em Yokohama nos treinamentos, fechando gol, aprendendo, criando, crescendo. E eles foram tão bem no Coringão, foram caras tão profissionais, com entradas tão bacanas em jogos tão marcantes, que acabou que eles passaram a ter uma carreira muito legal. E eu queria também contar duas passagenzinhas bem importantes do Júlio e do Danilo Fernandes. Em 2011, o Júlio, num jogo contra o Botafogo, lá em São Januário, ele quebrou o dedo, velho, mindinho, no finzinho do jogo, e ele não saiu, velho. Ele, com toda a dor, ele colocou o dedo no lugar e continuou jogando. E o Danilo Fernandes, cara, naquele jogo lá de Porto Alegre, que a gente quer mais esquecer, do pênalti do Pato, lá contra o Dida, na Arena do Grêmio, diz a lenda que o Danilo Fernandes, no vestiário, que estava relacionado com esse jogo, tentou dar uns tabefes na cara do Quat e alguém do deixa disso não deixou. Então, já é mais que suficiente para a gente valorizar demais o Danilo Fernandes também. Claro, Júlio César, campeoníssimo. E aí, velho, você gostou de relembrar esses goleiros que tinham reservas à altura? Bacana, né? Agora eu quero saber a sua opinião sobre eles, não sobre Cássio Walter. Conta aqui embaixo para mim, dessas 5 duplas, para você, quem é titular e quem é reserva das 5 duplas. Eu confesso que eu estou bastante indeciso para saber quem joga e quem não joga, porque são 10 goleiros extremamente fantásticos. Eu fico por aqui, obrigado pelo seu joinha, pela sua inscrição no canal, pelos seus comentários. Vai, Corinthians, sempre. Olha o goleiro. Tchau!